Vamos para as nossas questões. Amados, cá estamos com as nossas questões. Vocês têm elas impressas aí, não tem? As primeiras 3 ali eu tenho que sair da frente. Eu quero que você visualize que as provas, elas trazem uma repetição das informações e elas também buscam te derrubar. Então, o bacana de nós fazermos aqui uma quantidade grande de questões, primeiro, a gente perceber que não importa o ano e não importa a banca. O importante é você ter o conteúdo. Com o conteúdo, você vai resolver questão de qualquer ano, de qualquer banca, de qualquer nível. Técnico, analista, magistratura, promotor, qualquer nível. Amados, e eu quero que você tenha essa malícia de ver que a banca vai falar forma de Estado, mas na verdade ela está falando de forma de governo. Fique atento a isso. Você vai perceber aqui nessas nossas questões. Vamos lá? Vem comigo, olha só. A primeira questão fala assim: a forma de Estado vigente é unitário? Essa tá fácil, né? Não, é federal. Ok. A forma de governo é presidencialista? E agora é isso? Não é forma de governo, tá lembrando? É o quê? Sistema de governo. Então, errado. Forma de governo seria o quê? Vamos deixar aqui, ó. Isso aqui é sistema de governo. Forma de governo é o quê? Monarquia ou república. Qual que nós adotamos? Show. Vamos embora. 2, 3. O presidente da República é chefe de Estado, mas não é de governo. Não, peraí. O presidente da República é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. A forma de Estado vigente é o Estado democrático de direito, é isso? Não, também não é isso. Não é isso que nós temos. Forma de Estado qual que é? Estado. Federação. Cláusula pétrea, gente? Cláusula pétrea. Federação e separação dos poderes, cláusulas pétreas. Ok. 5 diz assim: a forma de governo adotada é a república. Ah, interessante, hein? Forma de governo é a república. Sei, é isso mesmo? Sim ou não? Sim. Regime político, lembra que eu falei? Regime político, regime de governo? É o democrático. Ah, que bonitinho, hein? Item verdadeiro. Número 5. O princípio federativo define o regime de governo. Regime de governo é o quê? Democracia. Democracia. E princípio federativo é o quê? Forma de Estado. Ok? Então tá errado. Note que aqui uma banca utilizou regime político, a outra utilizou regime de governo. Número 7, amados. O princípio republicano define a forma de Estado? Não, forma de Estado é o quê? Federação. República é o quê? Forma de governo. Ok. Item 7, errado. Item 8. No federalismo brasileiro, é admissível a separação de um Estado-membro mediante emenda constitucional aprovada, 2/3, chamado direito de secessão ou direito de retirada. É possível o direito de retirada? Não é possível. Não é possível. O pau vai cantar, não vai sair, vai ficar no Brasil. Beleza? Ninguém pode sair. É todo mundo de mão dada. Número 9, amados. 9, vamos para 9. 9 fala assim: os Estados-membros possuem autonomia. Será que é isso? Diz aqui, papai. Fala, papai. O Estado tem autonomia ou tem soberania? Como é que é isso? Como é que é? O Estado tem? Tem. Autonomia. Quem tem soberania? República
Federativa do Brasil. Ok, então bora. Ele fala lá, ó. Os Estados-membros possuem autonomia e capacidade de normatização própria, autogoverno, autoadministração. Sim ou não? Sim, tá tudo certo. Olha que lindo, hein? Que lindo, hein? Pode lá formar sua Constituição, pode formar suas leis, né? Por que pode? Porque a Constituição estabelece isso. 10. Consiste na forma de governo adotada pelo Estado brasileiro. Forma de governo. Perceba que o camarada, ó, ele coloca aqui, ó, 3 opções lindas. Ó, 3 opções lindas. Se o camarada der uma titubeada, ele roda. Forma de governo é? Qual que é? República. E esse tal federal aqui é forma de quê? Forma de Estado. Ah, entendi. E o presidencialismo? Sistema de governo. E essa história de democracia aqui? Regime de governo, que a gente também chama de regime político. Legal? Número 11, amados. 11. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende somente estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. E aí? O que você me diz da 11? Artigo 18 lá da Constituição. Estados, DF e municípios. Todos autônomos? Todos autônomos. Mas é somente? Ah, professor, tem somente aqui, né? Cadê a União, hein? Item errado. Número 12. A 12 fala assim. Celso Ribeiro Barros observa que foi a forma mais imaginosa já inventada pelo homem para permitir a conjugação das vantagens da autonomia política com aquelas outras defluentes da essência de um poder central. Ao se referir à forma de Estado adotada pelo Brasil, que é a forma de Estado adotada pelo Brasil, qual que é? Federação. Podemos seguir? Número agora? 13. Questão número 13, ó. 13 diz assim. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e DF territórios. O que é que você me diz? Certo ou errado? Número 13. 13. Valendo um chocolate. Valendo um chocolate. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, DF e territórios. Aqui, o bacana de nós fazermos essas questões, né? O que é bacana aqui? É você perceber a maldade do examinador. Ele colocou no meio da nossa questão, colocou o território. O território, lá no direito administrativo, é classificado como uma autarquia, autarquia territorial. Não é um ente federativo. O território, ele decorre ali, ó, de uma descentralização administrativa e não a descentralização política. A gente chama essa descentralização aqui de geográfica. Então, ela de territorial. E aí é um ponto muito importante eu te dizer que o território, apesar de ser autarquia, ele não é criado por uma lei ordinária, ele é criado por uma lei complementar. Artigo 18, parágrafo 2º, fala de lei complementar. O 37, lá no 19, fala que a autarquia é criada por lei. Lá é uma lei ordinária. No 18, parágrafo 2º, eu escrevi aqui atrás, né? 18, parágrafo 2º, é uma lei complementar. Estamos bem, meus amados? Estamos bem? Lá vai, ó, papai vai seguir. Posso seguir? A 13 está erradinha. Erradinha.
14. 14 diz assim: a República Federativa do Brasil é composta pela união dos Estados Federados, do município e do DF, não podendo ser nem mesmo objeto de deliberação uma proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa. A forma federativa, veja, nós comentamos lá atrás, vou até colocar com a mesma corzinha que eu usei lá atrás. Cláusula pétrea. Então, essa previsão está no 60, parágrafo 4. A previsão estados, municípios e DF está lá no primeiro, né? Acho que é o primeiro da Constituição. O item é verdadeiro. Verdadeiro. Ele copiou, basicamente, o texto lá do primeiro. Número 15. No Brasil, olha lá. Olha essa sequência de questões. Ó, forma de governo, sistema de governo. E aqui vai falar sobre chefia de Estado. Então. Mas veja. 15. Se você ficou na dúvida na 14, a 14, veja que ela é a cópia do artigo 1º. Deixa eu ver se eu dou o artigo 1º aqui. Peraí. Talvez a 14 gere uma dúvida para você, porque não fala aqui da União, né? E talvez isso gere uma dúvida. A União está lá no 18. O 18 da Constituição fala assim: a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então aqui ele incluiu a União. Agora aqui, ele pegou o texto do artigo 1º mesmo. Deixa eu até colocar para a gente aqui, ó. Artigo 1º. Artigo 1º. O que diz o artigo 1º? O artigo 1º fala assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então é o artigo 1º que traz essa indicação, tá bom? Ele copiou de lá, ok? Vamos embora, deixa eu guardar aqui. Olha lá. Agora. Questão número 15 diz assim: no Brasil, a forma de governo é a presidencialista? Não, isso aqui é sistema de governo. Então, item errado. 16. Sistema de governo aqui no Brasil, o sistema de governo é a república? República é forma de governo. Então, não. Então, aqui, ó. Forma de governo não é presidencialista. Sistema de governo não é república. Né? Ele, na verdade, trocou. A gente poderia fazer assim, ó. Sistema de governo é esse. Forma de governo é esse. Ok? Então vamos, ó. 17. No Brasil, a chefia de Estado cabe aos presidentes os 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. Os 3 poderes? Não, cabe ao executivo, né? Executivo. Muito bem. 18. Vou botar aqui. Executivo. Posso seguir? 18 diz assim, ó. No Brasil, a chefia de Estado e de governo são exercidas concomitantemente pelo presidente da República. Sim ou não? Sim. 19. Não só a República Federativa do Brasil é soberana, também o são os Estados-membros DF e municípios. Ó, os Estados, DF, municípios e a União, né? Eles têm o quê? Autonomia. Então, item errado. Muito bem. 20. Os municípios, estados, territórios, DF possuem autonomia na forma prevista da Constituição. E agora? 20. Me ajuda aí na 20. Me ajuda? Responde para mim a 20. Responde. Municípios, estados, territórios e DF possuem autonomia na forma prevista na Constituição. Percebeu que no meio ele jogou alguém aqui, ó? Olha como é bacana a gente fazer as questões. Lá na hora da sua prova,
Infelizmente, eu não vou poder estar do seu lado, mas eu quero que você tenha uma atenção especial. Não é território. Sai, território. Território não. Ok. 21, amados. Diz assim, ó. Apenas a República Federativa do Brasil possui soberania. Sim ou não? Ao passo que estados, DF, município, detêm o quê? Autonomia. Item verdadeiro. 22. Diz a Constituição da República que a criação de territórios federais ou sua transformação em Estado deverão ser reguladas em o quê? Em o quê? Emenda à Constituição? Em lei complementar. Lembra que a gente escreveu lá atrás? 22. Errado. 23 agora. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Percebeu que, mais uma vez, ele engoliu alguma coisa? Estados e municípios? União indissolúvel de quem? Estados, DF e municípios. Faltou aqui DF. Artigo 1º da CF. Artigo 1º da CF. 24. Sendo o Brasil uma federação, pode-se afirmar que os entes federativos podem se separar? Não. É vedado o direito de retirada, é vedado o direito de secessão. É vedada a secessão entre entes federativos. Muito bem. É possível a criação de um novo município mediante simples aprovação das populações? Não. Precisa de lei. Uma lei estadual no prazo previsto na Lei Complementar Federal, além do plebiscito aqui. Artigo 18, tá? 18 da CF. É possível. A secessão é permitida desde que atendido requisitos constitucionais? Não, ela não é permitida. Então, letra B de baixinho. 25. Considerando o disposto na Constituição, julgo o item relativo ao Estado Federal Brasileiro e sua organização política e administrativa. Em casos excepcionais, é admitido o direito de secessão? Não. Veja aqui, ó. FUNRIO, 2018. CESP, 2018. A mesma pergunta. Não importa a banca. Você vai responder pelo conteúdo. Vamos. 26. 26, ó. O Estado unitário se diferencia do Estado federalista em vários aspectos. O que é um Estado unitário? Atenção para a pergunta da sua prova. A sua prova quer saber o Estado unitário. É um Estado governado por um governo central? Sim ou não? Sim. Onde não há autonomia política das unidades subnacionais. É exatamente essa a ideia do Estado unitário. Quando você fala aqui na letra B, você vai ver que ele diz assim, ó. É um Estado governado por um governo descentralizado? Autonomia política das entidades subnacionais? Não. Um Estado cujas funções administrativas não podem ser descentralizadas? Nós comentamos sobre unitário puro, unitário descentralizado administrativamente, descentralizado administrativa e politicamente. Errado. Um Estado cujas competências estabelecidas pela Constituição do país não podem ser revogadas pelo governo central? Errado. Então, nossa resposta aqui, letra A. 27. A federação é a forma de Estado, é ou não é? É. Composta pela associação de múltiplas entidades, olha que bonitinho, ó. Múltiplas entidades territoriais autônomas, ó que bonitinho. Dotadas de governo próprio, que dividem responsabilidades em diferentes âmbitos. De acordo com o texto constitucional, o Brasil, considerado um exemplo de Estado federado, não inclui como ente da federação. Não inclui. Quem não inclui? Territórios. Ficou tranquilo, não ficou? Tá vendo que elas vão se repetindo aí? Acabam se repetindo, né? No sistema presidencialista adotado no Brasil, o presidente é, em regra, escolhido pelo povo, governa por um prazo fixo e determinado e assume a chefia de Estado e de governo? Sim ou não? Sim. É exatamente isso. Ele assume os dois papéis. 29 agora, ó. Segundo o artigo 1º da Constituição, o Brasil é República Federativa. É exatamente isso. Esse termo exprime, respectivamente, cuidado, ó,
respectivamente. República é o quê? Forma de governo. Federação, forma de Estado. Ok? Cuidado, porque se não tiver atenção na prova, olha aqui. Olha essa alternativa aqui. Então, muita atenção lá na sua prova, ok? Letra A de amor. Número 30. É correto afirmar que o federalismo representa uma forma de Estado, é uma forma de Estado, sim ou não? Que possui centro único? Não, aí não. Aí não. Representa um sistema de governo? Não. Ocorreu no Brasil por meio de um movimento. Ah, papai, aqui, esse aqui é legal. Representa uma forma de governo? Não. Agora vamos aqui. Olha só. E agora? O federalismo no Brasil aconteceu por qual desses movimentos? Você precisa entender o surgimento do federalismo. Se deu lá nos Estados Unidos. Galera, veio fugida da Inglaterra para os Estados Unidos e formaram lá as 13 colônias. Essas 13 colônias, cada uma delas tinha a sua soberania. Cada uma tinha a sua soberania. O que aconteceu? Obviamente, a Inglaterra não ia deixar isso barato, ia querer pegar esse poder de volta, até porque ela cobrava impostos em cima daquelas terras. Então, o que acontece? À época, as 13 colônias, elas se juntaram por meio de um tratado internacional e falaram: Inglaterra, sai fora. Nós firmamos aqui um tratado internacional e formamos uma confederação. Todas as 13 colônias tinham soberania. Tempos depois, para evitar esse ataque da Inglaterra, para que elas tivessem mais força, o que eles fazem? Eles abrem mão da soberania e formam uma constituição. Então perceba, a confederação, ela se une por um tratado internacional. A partir do momento que ela quer formar uma federação, ela precisa de uma constituição. E aí só um vai ter soberania, que são os Estados Unidos da América. Você nota que como cada um tinha soberania, você está diante de um federalismo que a gente fala que é de fora para dentro. Anota isso. Estados Unidos, de fora para dentro. Eles dizem que é um movimento centrípeto, ou uma federação centrípeta. Para você guardar, olha aqui no material. Eu sempre me recordo de PET. PET, sabe PET, garrafa PET? PET não é um nome assim americanizado? Olha lá. PET. Esse aqui foi dos Estados Unidos da América. Cada um tinha lá a sua soberania. Então, nesse momento que eles resolvem se juntar, você vai falar de um momento de agregação, um movimento de agregação, um movimento de aglutinação. Quer anotar isso? Coloca aí no seu material, ó. Ele colocou aqui, né? Agregação, aglutinação. Ok? No Brasil, é importante que você visualize. Ah, aqui nos Estados Unidos eu falei que é de fora para dentro. Você tomou nota disso? Ó, de fora, nos Estados Unidos, né? De fora para dentro. No Brasil, foi um movimento contrário. Por quê? No Brasil, e aí você vai notar, é bacana quando a gente estuda a história e consegue compreender o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, ali por volta de 1776, se eu não estou enganado, a gente vai falar lá da independência dos Estados Unidos, surgimento dessa ideia de federação, aí vem a Constituição 1776, independência, 1787, se eu não estou enganado, vem então a federação. Na França está acontecendo a Revolução Francesa, 1789. Aquela época,
Pouco tempinho depois, você também tinha a Revolução Industrial, né? Vem antes e depois. Máquina a vapor, muitas máquinas substituindo o trabalho do homem, exploração do trabalho. Aquela época, começa a surgir um conflito da França com Portugal. A família real de Portugal vem para o Brasil, isso 1800 e pouquinho, 1804. E tempos depois, lá para 1820, os portugueses exigem que a família real volte para Portugal. Eles voltam e deixam o Dom Pedro aqui como regente. O que acontece? Pouco tempo depois, 1822, Dom Pedro declara a independência. Então, nesse momento, nós vamos ter uma monarquia no Brasil. E a primeira Constituição, veja, 1822 independência, 1824 a primeira Constituição do Brasil, para falar, o Brasil é independente aí de Portugal, então nós vamos ter uma Constituição, 1824. Aquela época, monarquia absolutista, nós vamos falar então de Estados Unidos do Brasil. Olha que chique, Estados Unidos do Brasil. Tínhamos aqui não uma federação, mas um Estado unitário. Uma pessoa só faz leis para todo o país. Um Estado unitário. Quando se resolve, então, proclamar a República, né, a proclamação da República, nós vamos ter depois uma outra Constituição, mas aí você percebe que é um movimento de dentro para fora. É o contrário dos Estados Unidos. Lá todo mundo já tinha soberania. Então, eles abrem mão e formam um só centro, uma federação. O nosso é o contrário. A gente vai dividir a atribuição que estava só com um, porque era um Estado unitário. Então, estava só com um e eu vou dividir para vários, União, Estados, DF e municípios. Então, é um movimento que vem de dentro para fora. E aí você vai perceber que ele fala de segregação. Vamos tomar nota desses pontos aqui, olha lá. Brasil, então. Brasil de dentro para fora. De dentro para fora. Então, no Brasil, a nossa federação aí, ela é dessa centrífuga por segregação. Quero que você anote aí um outro nome. Cadê? Eu tinha anotado aqui para te falar. Você pode falar de desagregação, de dentro para fora. Era um Estado unitário e agora ele se torna federado. Então, para a nossa questão, veja lá. É correto afirmar que o federalismo ocorreu no Brasil por meio de um movimento centrífugo por segregação. Essa é a nossa resposta. Questão muito boa e ela pega aí exatamente o candidato que titubeou na hora de guardar essas informações aqui. Ok? Ok. Vamos lá. 31. A 31 fala assim: atualmente o Brasil adota a república como sistema de governo? Não, sistema é presidencialismo, parlamentarismo. Não, errado. Sistema não. 32. No parlamentarismo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo não são exercidas por uma única pessoa. E agora? Agora tá bacana. Item verdadeiro. 33. No presidencialismo, e eu queria que você me respondesse essa aí. 33. No presidencialismo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa, qual seja o presidente da República. Esta forma de governo é prevista na Constituição brasileira. Sim ou não? Sim ou não? Vou deixar você responder, hein? Você vai responder. Porque essa está muito fácil, né? Essa está muito fácil. Muito fácil. Olha lá. A 33 está errada. E eu, particularmente, quero que você marque aí a 33 no seu material. E perceba a maldade do examinador. E mais uma vez, como a gente vem falando, você precisa ter essa maldade. Olha aqui. Presidencialismo. As funções de chefe de Estado e chefe de governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa. Olha que lindo. Qual seja o presidente da República. Esta forma de
governo. É forma de governo? É o quê? Sistema de governo. Convenhamos que é muita maldade do examinador. É muita maldade. Ok?